eu dou a palavra à primeira que eu convidei, que é a senhora Maria Lúcia Fatorelli. Agradeço, puderam escrever seu pedido. Escrever. Eu só queria lembrar que, como nossas audiências, é muito comum que cada um termine falando de uma maneira que, no final, fazer um relatório perfeito. Então, eu enviei para cada um, espero que recebi uma coleção de perguntas. Não precisa ficar preso a essas perguntas. No final, eu vou ler as perguntas e ver quais delas receberam respostas, quais foram perguntas que não tinham muito sentido. De qualquer maneira, eu tentei dar uma organicidade ao debate. Senhora Matheus, doutora. Bom, boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, o nosso imenso respeito pelo Senado Federal, que abriu esse espaço para ouvir a sociedade civil para um tema tão importante como a dívida pública, porque, afinal de contas, quem arca com o peso da dívida é a sociedade. Nós divulgamos o problema da dívida integrado como um sistema. Nós não vemos a dívida pública como algo separado. Pelo contrário, nós enxergamos a dívida pública como um sistema. E um sistema que vem utilizando o importante instrumento da dívida pública que deveria ser utilizado para financiar o Estado, para complementar os recursos dos Estados e municípios e da União. O sistema da dívida utiliza o endividamento público ao contrário, tornando o endividamento um mecanismo de subtração dos recursos. Esse sistema se reproduz internacionalmente e se reproduz internamente junto a estados e municípios. A principal característica desse sistema da dívida é a ausência de contrapartida para as dívidas. Esse é o primeiro aspecto. E isso é muito importante, porque quando se fala em dívida, em geral, o cidadão admite que, se existe dívida, houve uma entrega de recursos. E nas investigações que a Auditoria Cidadã tem feito, tanto no Brasil como fora do Brasil, temos determinado a ausência de contrapartida das dívidas. As dívidas surgem, são geradas por diversos mecanismos, muitos deles fraudulentos, e elas crescem pela incidência de mecanismos meramente financeiros. E o maior beneficiário é o setor financeiro. No Brasil, internamente, externamente e no mundo. Como opera esse sistema da dívida? Ele opera atuando no modelo econômico. Por exemplo, defendendo o absurdo de que juros elevados servem para combater a inflação, por exemplo. Isso não tem lógica. Defendendo privilégios financeiros de tal forma que a dívida absorve a maior parte dos recursos financeiros. Mexe com o sistema legal. Nós temos aqui presentes, inclusive, o professor Benayon, que tem um artigo muito importante que trata da anatomia de uma fraude à Constituição, que trata da inclusão do privilégio da dívida no artigo 66 e vários outros fundamentos legais, que são modificados para privilegiar o endividamento público. O sistema político, os bancos, o sistema financeiro e grandes corporações que se beneficiam do sistema da dívida financiam muitas campanhas eleitorais, de tal forma que depois diversos políticos, tanto do executivo quanto do legislativo, deixam de enfrentar o sistema da dívida porque vão enfrentar os seus financiadores. O sistema lida com a corrupção, tanto porque precisa de aprovação de diversas medidas que são corruptas em si, porque absorvem recursos que deveriam se canalizar às áreas sociais e destinam para o setor financeiro, como também utilizam a corrupção de varejo para servir de cortina de fumaça para que a sociedade não perceba essa verdadeira sangria de recursos através do sistema da dívida. E, infelizmente, a grande mídia também, em grande parte, é controlada por esse setor, gerando esse conjunto uma
tremenda dominação financeira com graves consequências sociais. O sistema da dívida se reproduz no âmbito dos estados e municípios. No endividamento sem contrapartida, nós tivemos o cuidado de ler todas as resoluções do Senado Federal, desde 1970, que aprovaram endividamento de estados. Esse estudo está neste livro, Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados, que eu passo às mãos do senador Cristóvão, do senador Suplicy, peço que cheguem, já entreguei ao senador Pimentel. Lemos todas as resoluções do Senado Federal e determinamos que a maioria das resoluções, desde 1970, 1980, das 2 décadas, a imensa maioria não consta quem foi o agente emprestador, tampouco consta qual era a finalidade dos empréstimos. Há uma suspeita de que o endividamento dos estados surgiu naquele crescimento brutal do endividamento público na época da ditadura militar. Qual era a destinação desses empréstimos? Essa é uma resposta a ser dada. Bom, na década de 90, essas dívidas dos estados cresceram absurdamente por reflexo da equivocada política federal de elevados juros que ultrapassaram 40% ao ano. Essas dívidas cresceram como uma bola de neve e, quando já estavam elevadíssimas, foram refinanciadas pela União no final da década de 90, ignorando todo aquele histórico de inconsistência e mais, somando-se a essa dívida, os passivos dos bancos que seriam privatizados. Uma verdadeira caixa preta, não se conhece que passivos eram esses. E essa conta foi transferida para a sociedade e está sendo religiosamente paga pela sociedade. As condições impostas pela União nesse refinanciamento foram tão onerosas que nos últimos anos, estados e municípios estão se endividando com o Banco Mundial e com bancos privados internacionais, assumindo dívida externa para pagar para a União. Uma verdadeira aberração, um desrespeito ao federalismo. CPIs da dívida, que meus companheiros que vão falar em seguida, principalmente de São Paulo, comprovaram fraudes na composição dessa dívida, que tem gerado tremendo sacrifício social, impedimento aos direitos humanos, principalmente o direito à educação, senador Cristóvão. O resumo da ópera. O valor refinanciado lá em 98 foram 113 bilhões. Os estados pagaram até 2011, porque nós não temos o dado de 2012, foi de 55 bilhões, os juros pagos 120 bilhões. Então os estados pagaram para a União 176 bilhões. E qual era o saldo lá em 2011? 369 bilhões. A conta não fecha. E enquanto isso, olha o crescimento da dívida externa dos estados. De 2010 para 2012, dobrou a dívida externa, porque os estados estão se endividando externamente para pagar para a União. De que se trata o PL 238 que vai ser votado por essa casa? O PL 238 apenas modifica a partir de agora a remuneração nominal, trocando os juros, que antes eram de 6 a 9, para juros de 4%. Trocando a atualização monetária, que era do GPDI, pelo IPCA. Quais são as nossas críticas? Essa mudança é insuficiente. Ela mantém o privilégio de atualização monetária automática, mensal, cumulativa para a dívida pública. E mais, ela ainda é muito extorsiva. Se olharmos quanto o BNDES, o que o BNDES oferece para empresas privadas, taxas de 6% ao ano sem atualização monetária, ou TJLP sem atualização monetária, que agora está em 5%, por que é que a União, para um ente federado, tem que exigir condição mais onerosa do que essa? Em relação ao estoque, o PL 238 limita-se
a recalcular com base na Selic. Sabem o que era a Selic? Lá na assinatura dos contratos, era a penalidade. O Estado que não pagasse em dia teria seu acréscimo calculado com base na taxa Selic. Agora, o que era penalidade está virando regra. E olha que tem muita gente comemorando essa mudança. Existe, nosso país, por conta do sistema da dívida, vive um paradoxo inaceitável. O Brasil não é qualquer país. Nós somos a 7ª economia mundial. E é inaceitável que sejamos a 3ª pior distribuição de renda do mundo, o 85º no ranking dos direitos humanos, de acordo com a ONU, que mede o IDH, o penúltimo no ranking da educação, senador Cristóvão. Esse item eu pesquisei em homenagem ao senhor. O 128º no ranking do crescimento econômico. E vários outros índices inaceitáveis para a condição de 7ª economia mundial. Isso se explica nesse gráfico do orçamento. Uma pizza muito mal repartida, em que a União, os juros e amortizações da dívida absorvem 44%, estados e municípios, o Distrito Federal, 27 estados e mais o Distrito Federal, mais de 5 mil municípios ficam com 10,21%. A saúde com 4%, a educação com 3,34%. E muita gente questiona que nós incluímos a amortização aí. Sabe por que incluímos? Porque na CPI comprovamos que juros estão sendo contabilizados como amortização. Grande parte dos juros. O orçamento do próximo ano segue o mesmo. Essa ausência de recursos para investimento tem levado o país às privatizações contínuas. Inclusive, há poucos dias vimos a presidente da República, presidente do banco BNDES, ministro da Fazenda, ministro da Indústria e Comércio, todos num seminário no auditório do Goldman Sachs, em Nova York, oferecendo investimentos privados no Brasil com financiamento do BNDES e garantia do Banco Central. Isso aí tudo por quê? Porque não temos recursos. Claro que temos. Os recursos estão sendo encaminhados para a dívida. Desde o Plano Real, veja lá a sequência dos gastos. Senador, enquanto a educação não recebeu mais, nunca recebeu mais do que 50 bilhões do orçamento federal, a saúde nunca ultrapassou 80, pessoal em encargos nunca ultrapassou 200, e olha que gostam de dizer que os funcionários públicos são os bodes expiatórios do gasto público, a Previdência também nunca chegou a 400, a dívida pública no ano que vem vai consumir R$1 trilhão, segundo o orçamento encaminhado pela Presidência ao Congresso. A dívida tem impedido vida digna. O que a auditoria quer é saber que dívida é essa. De onde surgiu? Quem contraiu? Quanto já pagamos? Quanto realmente devemos? A auditoria está prevista na Constituição, nunca foi realizada. A auditoria cidadã vem tentando cumprir um papel social. Conseguimos uma CPI na Câmara, que foi muito importante, mas ainda não é auditoria. O Equador deu uma lição de soberania ao mundo, fez uma auditoria. E olha só o que aconteceu com o investimento social. Depois da auditoria, anulação de 70% da dívida espúria. O gasto com a dívida reduziu em 1/3, ao mesmo tempo em que o gasto social multiplicou por 3, como mostram os dados. Por isso, concluo agradecendo imensamente por essa oportunidade. O PLP 238 é insuficiente. A sociedade civil quer auditar a dívida dos estados e municípios para desmascarar a atuação do sistema da dívida. Queremos rever essa política monetária e fiscal para garantir distribuição de renda, justiça social no nosso rico país, para que os direitos humanos sejam atendidos e para que tenhamos transparência e acesso à verdade. Muito obrigada.